E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Estou aqui hoje para passar algumas dicas em relação ao concurso. Você que está estudando para concurso e precisa aí de um suporte, de algumas dicas mesmo para se planejar e para estudar de uma maneira muito mais assertiva e muito mais estratégica. Trouxe aqui 8 dicas, 1, 2, 3, 4, 5, isso, 8 dicas para falar com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Em caso de dúvidas, é só falar comigo aqui depois nos comentários. Então vamos lá. Gente, a primeira dica que eu tenho para vocês que deseja, né, uma aprovação rápida, por exemplo, em algum concurso que você vai fazer, é você se organizar e se planejar. Eu coloquei logo no topo essa dica porque eu acho que é uma das mais importantes e principais para que você consiga ter um bom desempenho em um concurso. Porque eu digo isso, não só no concurso em si, né, quando você estiver ali fazendo, mas também durante todo o seu processo de preparação. Porque quando você não tem uma organização, quando você não tem um planejamento, né, bem estruturado e bem organizado mesmo, fica muito difícil. Fica muito difícil de você estudar, de você absorver o conhecimento, o assunto e, de certa forma, ter um bom resultado no concurso, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente foca muito ali no dia, só que esquece do mais importante, que é o período, né? É o período de estudo, é o período que você está ali se preparando e se dedicando mesmo, se esforçando para entender aquele assunto, para entender a estrutura, né, a forma de você corrigir aquela questão, o simulado, por exemplo, o banco de questões que você tem ali para poder estar ali treinando e tudo. Então, assim, é durante o processo de preparação que você tem que dar uma maior atenção. Porque ali no dia para valer vai ser só um momento. Então, eu acho que quando você se organiza e você se planeja e você foca, dá sua atenção por completo durante esse processo de preparação, é muito mais produtivo e muito mais inteligente da sua parte. Então, eu coloquei assim: crie um plano, né, um planejamento de estudos detalhados, dividindo os tópicos por áreas e estabelecendo metas realistas de estudo. Primeiro, porque a gente tem muito essa mania, por exemplo, de buscar fontes aqui da internet, por exemplo, com planejamento já pronto e tudo. Só que ok, é um planejamento legal e tudo, que já foi ali trabalhado, bem estudado, né? Mas não se prenda exclusivamente àquele planejamento de estudo. Use aquele planejamento como suporte, como guia, para você criar o seu próprio plano de estudo. Por que eu digo isso? E quando eu falo, né, metas realistas? Porque às vezes a forma de um planejamento de estudo de alguém não precisa, não vai ser o mais adequado e o mais certo, entre aspas, para você. Né? Porque o seu estilo de vida, a sua forma, a sua rotina de estudo é totalmente diferente do que de outra pessoa. Então, para que você consiga criar uma meta realista e que você consiga ter um plano de estudos adequado, o ideal é que você faça o seu próprio plano de estudo. Então, você pega os assuntos que você tem mais dificuldade e os que você tem mais facilidade também, faz uma lista ali, se organiza, vê o que você tem que dar mais atenção, o que você pode deixar um pouco de lado, para estudar, por exemplo, no final de semana, que é o tempo que você não gostaria de estar estudando, mas você vai estar ali estudando, mas vai ser um assunto que você gosta, então não vai ser tão um sofrimento, né? Não vai ser algo que vai te deixar tão desconfortável. E é você se ajustar, colocar os horários que você vai estudar, se planejar na semana, fazer metas. Então, por exemplo, minha meta é que até o final da semana eu tenha entendido tal assunto, que eu tenha resolvido 50 questões de tal prova, né? Uma prova antiga. Então, você criar metas realistas, você criar o seu próprio plano de estudos, pode usar um outro plano de estudo de alguém, mas que você não se prenda também a esse plano de estudo, porque é muito relativo também, como eu falei, né? Porque às vezes, por exemplo, você prefere estudar pela manhã e não pela noite, e aquele plano de estudo, o foco está sendo à noite, né, e não de manhã. Então isso pode entrar pode te prejudicar, pode entrar em contradição com o que você prefere em estudar, né, digamos assim. Então eu acho que quando você se organiza, quando você tem um bom planejamento, quando você anota o que você vai fazer no dia, isso vai te ajudar não só a ter uma consciência ampla, né, por fora, digamos assim, daquele assunto, dos seus estudos mesmo, por completo, mas também vai te ajudar a não procrastinar, porque você sabe o que tem que ser feito, e isso vai ser uma ótima dica, né? Vai ser um ótimo suporte, uma ótima forma de você estudar e alcançar essa aprovação em algum concurso, né, que você deseja fazer. Então tá aí, essa é a primeira dica. A segunda dica, gente, calma aí, a segunda dica eu coloquei assim, em relação a materiais de estudo, né? Use materiais confiáveis e específicos para o concurso que você está se preparando, né? Como livros, apostilas, videoaulas e recursos online. Eu digo isso também porque, por exemplo, se você está estudando sozinho em casa, é totalmente diferente. Por que é diferente, né? Porque é só você.
Então você que tem que ir atrás também dos materiais, você que tem que se esforçar para buscar todas essas fontes de estudo, esses materiais de estudo. Então o ideal é que você busque e faça um filtro, né? Faça um filtro dos materiais que realmente vão te ajudar, materiais bons, confiáveis e que vai estar ali como suporte, como um guia para te guiar durante todo o seu processo de estudo. Então tenha bons materiais de estudo, busque, pesquise, veja videoaulas, né? Tenha acesso a todas essas informações e veja o que você vai usar e o que vai ser melhor para você. Lembrando sempre que é para você priorizar o estudo ativo e não o estudo passivo. Então não fique preso, por exemplo, só em videoaula. Vai também para a parte prática. Resolve questões, faz simulados, por exemplo, faz mapa mental, resumo, flashcards. Então assim, não se prende só em videoaula. Vai buscar também essas outras áreas, né, esses outros métodos de estudo, né, técnicas de estudo que podem te ajudar e potencializar ainda mais os seus estudos e o seu desempenho ali no dia para valer. Então é isso. Terceira dica, gente, eu já até mencionei aqui, por sinal, faça resumos e anotações. Então, escrever resumos e fazer anotações ajuda muito na memorização e compreensão dos tópicos estudados. Eu acho que, até como eu mencionei aqui agora, né, isso está relacionado à questão do estudo ativo. Por que eu digo isso? Porque no estudo ativo você está estimulando ali você mesmo a tentar tirar a informação daqui de dentro para fora. Então você está ali fazendo um resumo, você está estudando por meio de flashcards. Isso tudo vai estar estimulando você a lembrar do assunto. Então quando você estiver fazendo a prova, o concurso para valer, você vai lembrar daquele assunto, dependendo do que tenha caído na prova. Então isso além de potencializar seu desempenho e você melhorar muito mais nesse aspecto, você também vai estar com uma ótima memória, né? Porque você está fazendo anotação, você está fazendo resumo, você sabe como aquele assunto é cobrado na prática, e isso é muito interessante. A outra dica é exercícios práticos. Então eu coloquei assim, resolva questões de provas anteriores e simulados para não só entender o formato das questões, mas também testar seus conhecimentos, né? Também como eu mencionei. Então, fazer simulado, resolver questões, né? Ter isso em mente, né? Fazer exercícios práticos é muito bom, não só para você entender como aquele assunto é cobrado, porque às vezes o assunto é muito grande, muito amplo, tem várias nuances ali, né? Vários aspectos para você focar, mas quando você olha para aquela prova específica, né? Para aquele concurso, você vê que o assunto ele é cobrado de uma maneira muito própria, muito única, muito particular. Então você já otimiza tempo, você já está estudando de uma maneira muito mais estratégica, e isso, né, é muito bom para os seus estudos, né? Porque você vai estar otimizando o tempo mesmo, você está focando naquilo que realmente cai. Então é muito inteligente dessa parte fazer isso. Revisão regular, eu coloquei assim, reserve o tempo também para revisar o que foi estudado, reforçando os pontos mais importantes, identificando áreas que precisam de mais atenção. Então eu digo, essa revisão regular aqui, eu digo mais assim, você pode fazer uma vez por mês, ou então a cada 2, 3 meses, para você ir se observando e vendo o que você está melhor, né? Onde você melhorou, onde você piorou, né? Onde você precisa dar mais atenção, porque assim você vai se ajustando, vai estudando de uma maneira mais estratégica, vai dando mais atenção àquilo que você precisa dar mais atenção de fato, porque às vezes a gente perde muito tempo estudando aquilo que a gente já sabe, que a gente já domina, e isso não é legal de se fazer, porque você está perdendo tempo e você está desperdiçando tempo, na verdade, né? Você está estudando aquilo que você já sabe. Então, quando você se observa, né, quando você faz uma análise de todo o seu desempenho durante esse mês, por exemplo, durante cada mês, você percebe o que você precisa melhorar e o que você pode mudar para solucionar esse problema. Então, essa é uma ótima dica, fazer revisão regular. E isso é muito importante também, e eu percebo que às vezes está tão explícito, tá implícito, né? Mas muita gente não coloca em prática, porque tá ali naquele modo automático, só fazendo, só estudando, e não percebe, não percebe, né, que tem que parar e fazer essa análise, fazer essa autoanálise, para que você possa perceber onde você está errando, onde você precisa melhorar, onde você tem que dar mais atenção, porque isso é muito importante nos seus estudos. Você estuda com consciência do que você está fazendo, né? E não de forma aleatória, desorganizada, sem tanto entendimento e sem compreender mesmo o que está sendo feito ali naquele momento, né? De que forma e como você está estudando. A outra dica, gente, que eu coloquei aqui é em relação ao controle do tempo. Eu falei assim, pratique a gestão do tempo durante os estudos e nas resoluções das questões, simulando as condições de uma prova real, né? Simulando as condições de uma prova real. Isso é muito importante também. Por quê?
Porque às vezes a gente só estuda, né, tá ali estudando, e esquece de controlar, de usar, de ter noção do tempo. Muita gente perde horas fazendo aquela questão, resolvendo uma prova, e esquece que o tempo, às vezes, é o nosso maior inimigo, né? Então, para que você não tenha isso como um problema ali no dia da prova, no concurso para valer, o ideal é que você treine antes, que você pegue, por exemplo, um cronômetro, que você simule o dia da prova, porque só assim você vai estar estudando e você também já vai estar ali se acostumando, se habituando com aquele tempo, com aquela pressão ali do seu lado, né? Então no dia para valer vai ser muito mais tranquilo e muito mais confortável para você, né? Porque você já está treinando e você já tem ali aquele controle do tempo. Então, bom, aqui eu tenho 5 questões, o tempo é esse e eu tenho que resolver em tantos minutos. É basicamente isso. Você ir treinando e ir se acostumando com essa questão do tempo. E aí, vamos lá. Penúltima dica. Descanso e bem-estar. Cuide da sua saúde física e mental. Reserve tempo para descansar e pratique atividades que ajudem a reduzir o estresse. Outro ponto também muito importante. A gente sabe, né, que a rotina de concurseiro, de estudante, né, acho que não só para concurso, mas também, por exemplo, para vestibular, quem está na escola, quem está no cursinho e deseja ingressar em uma instituição de nível superior também. Às vezes a gente fica muito bitolado, muito focado ali nessa rotina, né, nesse cenário de estudo e de preparação, né, para aprovação, para conseguir o que a gente deseja, e às vezes a gente esquece de que é muito importante também a gente priorizar e dar atenção à nossa saúde mental, a pequenos momentos de lazer, de bem-estar, porque isso também ajuda, isso também é uma forma de estudo. Você precisa relaxar, você precisa praticar um exercício físico, porque só assim você consegue estar muito mais ativo e muito mais focado mesmo naquilo que você está estudando e naquilo que você deseja. Eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo isso. Então, quando você equilibra e quando você faz um pouco de cada, né, é um estudo saudável. E eu acho que dessa forma você consegue estudar de uma maneira muito melhor, muito mais tranquila, sem tanta, como eu posso dizer, sem tanto peso nas costas, né, e ali sobrecarregado de tanta coisa para fazer. Eu acho que dessa forma, equilibrando, dessa maneira, né, equilibrando e tendo consciência de que é importante administrar isso e ter um pouquinho de cada ali na sua vida, na sua rotina, até para a sua saúde mental, para o seu bem-estar. Isso é muito importante também, né? Sair com seus amigos, com sua família, fazer um exercício físico, se alimentar bem, né? Assistir um filme. Então tudo isso também tem grande importância e você tem que deixar ali incluso na sua rotina de estudo, porque isso é muito importante, separar uma hora do dia para dedicar a isso também. É muito legal e bom para todo o seu processo ali de preparação também. E aí, por fim, gente, até para o vídeo também não ficar tão longo, a última dica que eu coloquei aqui é em relação a grupos de estudo. Participe de grupos de estudo para discutir temas, tirar dúvidas e compartilhar conhecimentos com outros candidatos, né? Então isso também é muito legal, porque você não se sente só. Você tem ali outras pessoas que estão no mesmo barco que você, que podem te ajudar e que você também pode ajudar, e isso é muito legal. É uma corrente ali, todo mundo unido para estudar junto, então é uma ótima dica. Grupos de WhatsApp mesmo, sei lá, você que sabe, ou até grupos que vocês podem marcar presencialmente, né, a cada semana ou a cada um mês. Eu acho que isso é muito legal, até para você tirar dúvida um do outro, para você distrair, né, tá ali conversando com seus amigos e ao mesmo tempo estudando. Isso é uma ótima ferramenta de estudo, uma ótima dica de estudo. Então é isso, gente. Eu espero que, de um modo geral, vocês tenham entendido essas dicas aí, como vocês podem se aprovar em qualquer concurso a partir dessas dicas, a partir dessas técnicas de estudo. E em caso de dúvidas, é só falar comigo aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.